Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Com você, sim, juntinho ao pé do ouvido, com certeza, em nova temporada do programa Plenitude. E agora falando sobre atualidades, o que envolve o mundo da mulher. Claro, e o que envolve o mundo masculino também, não podemos deixar de lado. E para isso, nós convidamos uma querida, uma convidada super mega especial, que é a psicóloga Denise Reis. Seja bem-vinda ao Plenitude novamente, Denise. Obrigada, Iraci. É um prazer estar aqui de novo com vocês, nesse programa que está lindo, todo remodelado. Né? A gente aguardou muito tempo por Iraci, né? E que bom que estar aqui de novo. Exatamente. Olha só o que é o novo. Então, vamos falar de terceira idade, ou melhor, vamos falar da melhor idade. Como é que funciona esse mundo? As pessoas têm, em geral, um preconceito muito grande e, de repente, quando percebe que aquela nova fase da vida, aquele novo ciclo da vida está chegando, fica com friozinho na barriga. Ou então, muitas vezes, entra em depressão. O que nós estamos falando? Não é da velhice, porque velhice é algo horrível, jogado, estragado, carcomido, destruído, nossa, acabado, jogado fora, esquecido no tempo. E isso não é o mundo que nos espera. Então, idoso, sim, e é uma palavra que eu não sei se existe, mas se não existe, estou inventando agora, idoseidade. Então, o que é a idoseidade? O que é a melhor idade na nossa vida como mulher? Como é que funciona isso, Denise? Fala pra gente. É um momento muito especial da vida, né? E você falou uma verdade, assim, muita gente ainda enxerga esse momento como um momento que já não serve mais para nada. O velho, né? A velhice. Você joga na lata do lixo que tá velho. Você já não serve mais para nada. É. Né? E essa palavra é tão forte que traz realmente uma ideia que faz com que você não se sinta mais bem diante de uma sociedade que é ativa e você já não está mais naqueles padrões dos quais a sociedade te pede. Só que não, né? Com você certeza. pode estar, só que de forma diferente. A vida muda, as idades mudam e o nosso momento muda. Basta que você se veja num outro momento e aproveite esse momento da melhor forma possível, né? Com certeza. Hoje eu recebi um vídeo que me chamou muito a atenção de uma senhora de 72 anos dançando balé com o seu neto, tá? E ela tem um corpo escultural, um equilíbrio. Ela fez a ponta dos pés na cabeça dele, sem encostar em nada, assim. Era uma pluma, uma coisa linda, movimentos lindos, delicados. E tipo assim, é a vovó. Como é que você fala? Olha, essa que está aqui em pé nos meus ombros, que está aqui subindo, descendo, deslizando pelos meus braços, indo para o chão, fazendo espacate aqui, é a vovó. Pois é. Você sabe que esses vídeos têm chegado cada vez mais, com mais frequência, inclusive lives, né? De pessoas mais velhas dançando. Sem que se espere um corpo perfeito, uma dança perfeita, simplesmente pela beleza de estar ali, vivendo a vida, dançando. Dançar é comemorar a vida, né? É festejar a vida. Com certeza. E tem um filme, na verdade uma série que realmente fez muito sucesso, lançada há pouco tempo atrás, que se chama Navilera, que é a história de um senhor, né, de 70 e tantos anos, quase 80, e que ele está em depressão, bem em depressão, né?
Mas aí ele começa a passar por um lugar que tem uma academia de balé. E ele começa a se lembrar de quando ele era pequenininho, que o sonho dele quando era pequenininho era dançar balé, mas que naquela época o preconceito era gigantesco. Imagina um homem dançando balé. Nossa, então ele apanhava imagina muito só. do pai toda vez que ele ou estava dançando em casa ou pedia para dançar, ele apanhava muito. O que fez ele tomar um outro rumo da vida, esquecer esse sonho dele, né? E aí ali ele já não está mais fazendo nada, né? Está aposentado e tal. E aí ele começa a querer voltar a aprender. Por que não? Né? Pelo menos eu posso tentar. E aí ele encontra muito preconceito. Ele encontra pessoas que tratam ele mal. Mas ele começa ali, sabe? Quietinho. Ele olha como é que faz, ele treina, ele vai lá. Até que ele começa, não vou dar o spoiler do filme todo, que é lindíssimo, com uma sensibilidade incrível. Ele começa a fazer as aulas, né? E o filme todo dá uma lição de vida em todas as pessoas que ainda mantêm esse pensamento de que não pode. Você pode tudo. A ideia dele não era dançar no municipal. A ideia dele era simplesmente se apresentar. E da forma que ele conseguia. Então, isso levou uma série de reflexões no filme do quanto que a gente se priva dos nossos sonhos porque a gente já não pode mais. Porque a gente já não tem mais idade para aquilo. Porque o corpo não dá. Porque a gente inventa um monte de desculpas para deixar de ser feliz. Com certeza. E essa é uma idade que talvez ela seja melhor para a gente realizar os nossos sonhos. Porque a gente já não tem mais tantas obrigações, né? Já criou filho, já trabalhou, já fez isso, já fez aquilo. Talvez seja a idade vida, das né? escolhas, né? Das melhores escolhas, por isso a melhor idade. 60 anos é considerado, aqui no nosso país, idoso, né? E nós olhamos mulheres de 60 anos, 70 anos, que são, assim, muito ativas, fazem academia, utilizam a internet normalmente, tudo. Tem corpo bonito, se cuidam. E a gente olha, muitas, não são poucas, não, que dão maior caldo nas meninas jovens. Você olha uma menina jovem, você fala, gente, que corpo estragado é esse? Que coisa! E você vê uma pessoa de 60, 70 anos, muitas vezes, com a pele bonita, bem cuidada, bem tratada, né? A pessoa trabalhando o autoamor, né? Como é que a gente vê nessa situação a dificuldade do ser humano quando entra nos seus 60 anos? E aí, de repente, de um dia para o outro, fiquei idoso. Eu acho que antigamente ter a idade de 60 anos era um peso, né? A gente já não tinha mais aquela visão do mundo de que a gente podia muita coisa, como a gente falou antes. Só que hoje você tem muita tecnologia, você tem medicação, você tem conhecimento, você tem hormônio, né? Você tem uma série de circunstâncias que façam com que você esteja se sentindo com mais vitalidade, melhor, mais bem apresentável, vamos dizer assim, né? Para que você não se sinta aquela pessoa que já está esculhambada, caída, né? Então, isso faz com que aquela pessoa de 60 anos não seja mais idosa, na verdade. Com certeza. Ela pode ter uma nomenclatura de acordo com todo um processo que foi feito para aquela pessoa, para as idades e tal, mas, na verdade, ela ainda tem vitalidade, ela ainda tem formas de viver a vida de forma plena. O que eu acho que é um pior, Iracy, é quando você chega numa idade dessa e você não aceita. Você ainda quer viver como uma menina, né? Exatamente. E aí que você tem... É incompatível, porque você entra em comparação com as meninas. E você deixa de apreciar a sua beleza daquela idade.
Exatamente. Porque assim, você pode ser linda na sua idade. Não Exato. precisa reproduzir a menina, né? Exatamente. A menina ficou lá atrás. Agora Você é já uma teve o seu outra momento. idade. E a maturidade, ela traz uma beleza encantadora. A pessoa mais certeza. madura, mais consciente de si, sabendo quem ela é, isso pode ser encantador. Ela aceitar certas situações do corpo que vêm inevitavelmente, mas trabalhar em cima delas, isso é lindo. Com Né? certeza, com E certeza. ela bem resolvida, isso é muito admirado, por quem quer que seja. E é isso que faz com que se quebre aquela ideia de que a gente é o velho que não serve mais para nada. Psicologicamente, simbologicamente, exerce um peso sobre a pessoa, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. Eu acho que o homem, se ele tem uma vida muito ativa para lá, para cá, ele não parou ainda para pensar, ele vai parar 10 anos, 15 anos depois, que, cara, onde é que eu estava até agora? Que eu cheguei nessa idade e não vi, né? Mas a mulher não. A mulher tem aquilo de se cuidar, de se tratar. Hoje tem muitos suplementos, né, que as pessoas tomam, várias coisas para se fazer dentro da área da estética, né, dermatologia, até a clínica, tratamentos sexuais, tratamentos hormonais, tratamentos da pele, tratamentos do cabelo e o interior, a sua célula. Mas o impacto quando chega, que a pessoa se depara, que de repente é como se de um dia para o outro, pronto, despencou tudo. E não é, porque a gente sabe que a cada 7 anos o corpo dá uma virada, ele é totalmente transformado. Tem os ciclos dos 7, né? 7 anos. A cada 7 anos, esse corpinho não é mais de 7 anos atrás. Ele muda todas as células, enfim. Mas a gente tem como, né, se cuidar e se manter jovem, porque a jovialidade não pode ser encarada aparentemente. Não, de jeito nenhum. Não é isso? Essa aparência que a gente fala do fora, ela cai rapidamente diante de uma, vamos dizer assim, uma alma entristecida, uma alma que não se vê bela, uma alma que não trabalha o amor, não trabalha o amor ao próximo, uma alma que não sorri, uma alma prepotente. Ela cai, né? Com certeza. Então, se esse trabalho externo é intenso, mas o interno é deixado de lado, isso fica muito visível. E essas células que são trocadas começam também a receber essa informação. A informação do mau humor. Eu estou mal-humorada porque eu já tenho mais uma ruga. Como assim? Como assim? Eu posso ter mais uma ruga. Eu posso tratar dessa ruga, mas eu posso também ter a ruga e não ser mal-humorada por isso. Eu posso não me aborrecer com o que a vida está me dando. Porque, Iraci, a maior verdade de todas é que justamente a maior verdade é a maior mentira, mas vamos deixar como a maior verdade agora, tá? Que é que todo mundo vai morrer. A gente não tem nem certeza se vai nascer, mas a gente tem certeza que vai morrer depois que está aqui na Terra. E mesmo assim é a maior mentira, porque ninguém morre, né? A gente só troca de corpo. E graças a Deus que a gente recebe um novo, né? Mas tá tudo certo. Mas esse envelhecimento, né, da cabeça, ele leva à ideia da finitude, da morte. Sim. E isso gera uma série de conflitos internos e que vai mexendo no seu organismo e que vai afetando as suas células, o seu cabelo, os seus olhos, o seu sorriso e tudo aquilo que envolve o que você quer fazer, que é justamente o contrário, é permanecer jovem. Né? Então, quando você aceita a sua idade e trabalha a sua beleza, o seu autocuidado, o seu autoamor, seja da forma que for, né? Sem a neurose também do exagero, você consegue um equilíbrio para que você possa se manter ainda ativo na vida, presente, mas na sua própria vida, da forma que você está escolhendo. Sim. Né?
e não da que os outros estão ditando. Porque é justamente aquele momento onde você tem o maior poder de escolha sobre aquilo que você quer fazer. Como a gente falou, né, você não tem mais uma série de obrigações, você percebe que justamente os maiores voluntários são nessa idade, que eles vão chegando porque eles não querem parar. Eles querem se manter ativos, querem trabalhar o amor. E já não precisam trabalhar tanto, então os horários ficam melhores. E aí eles conseguem vir. E como que o trabalho, por exemplo, na caridade faz diferença. Faz diferença. As pessoas ficam mais vivas, mais alegres, mais vibrantes. Elas celebram a vida também através do amor. Já tem um discernimento muito mais apurado, né, do que a pessoa com menos idade. Ela sabe já as coisas que ela não quer na vida, ela já sabe o que não é bom, ela já sabe aquilo que não serve. Então, torna-se uma pessoa mais seletiva. Isso. Escolhe com melhor gosto, né? A gente sabe que tem como se transformar. Agora, Denise, quais são as mudanças, os ganhos ou as perdas, né, nas habilidades cognitivas do ser humano quando entra na fase da idoseidade? Então, Iraci, existe uma perda real, né? Então, assim, uma perda nas articulações, né? Que vão se refletir numa dificuldade, onde você já não se movimenta com tanta facilidade, né? A sua parte toda de memória começa a ficar mais frágil, né? A sua vista, ou como você escuta, por mais que você vá ajustando tudo, ainda assim existe uma perda considerável. A gente começa a ganhar uns acessórios diferentes, né? Então, assim, pode ser que algumas questões, né, do cérebro, você fala, a pessoa já tem um tempo maior de reflexão em cima daquilo, pode ser, né? Tem doenças que é uma demência, o Alzheimer, algumas situações degenerativas que você vai tendo esses efeitos. Mas aí é que tá. Às vezes a nossa mente fica presa a esses efeitos. E quando a gente tem esses efeitos, o mais importante é olhar para aquilo que está funcionando melhor. Exatamente. Então, a gente fala muito assim, porque a velhice traz sabedoria, quase que um consolo. Isso não é necessariamente verdade. Não, a gente vê pessoas com 60, 70, 80 anos que mal saíram da adolescência, que a cabeça é desse tamanhinho ainda. Jung fala de uma coisa, de 2 arquétipos que são muito importantes, que são trabalhados durante a nossa vida e do desenvolvimento humano, que é o Puer e o Senex. O Puer é aquela criança. A criança, ela tem a coragem de criar, de perguntar, de fazer uma coisa nova. Ela está o tempo todo experimentando novo. O tempo todo experimentando novo. Agora eu quero fazer isso. Agora eu quero aprender isso. Agora eu quero fazer aquilo. Esse Puer, quando é bem trabalhado, a pessoa tem uma capacidade maior de, quando chega numa outra idade, de administrar outra idade. Porque ela já trabalhou aquela com uma destreza. Aquilo fica gravado. Quando não, ela tenta trazer esse Puer de forma equivocada. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que não teve tempo de ser criança e que ficou ali numa educação meia falha ou de um afeto que não foi bem trabalhado entre os pais, entre os amigos, e aí ela se vê numa outra idade, e aí, de repente, num casamento, ela também não conseguiu isso, porque tem um buraco ali que ela não conseguiu resolver. Quando ela chega na terceira idade, ela está extremamente frustrada, já não tenho mais tempo para trabalhar isso. Então, eu quero aquela criança, mas eu não sou, então eu não experimento. Eu não experimentei quando era pequena, por que eu vou experimentar agora? E fica uma coisa meio assim. Então, essa idade, ela traz muito prejuízo, ela traz uma personalidade pesada, ela traz a reclamação, ela traz o ranzinza, ela traz a visão amarga da vida, ela traz a depressão, ela traz várias situações. Quando ela consegue trabalhar nesse Puer, esse Senex, ele toma uma sabedoria
da qual, sim, está gravado na minha mente que eu consigo fazer o novo. E por que eu não posso fazer o novo agora? Então, eu posso aprender de novo. Então, hoje você vê pessoas, né, com mais idade na faculdade, fazendo uma faculdade aos 50, aos 60, aos 70, até os 80. Até os 80 anos. Por que não? Por que não aprender, continuar aprendendo? Por que não ter a esperança? Por que não ter um olhar para frente? Por que eu ainda não posso construir algo de positivo, de bom para a minha vida? Porque eu não posso experimentar? Porque eu estou no final? E quando será esse final? Qual é o seu final quando você tem 10 anos? Você acha que a morte, essa finitude está muito longe, mas o Covid trouxe uma ideia de que não é bem assim. Com certeza. Né? Você está na vida e em qualquer momento você pode partir daqui. Então, você vai deixar de fazer porque você pode partir? Não. A vida é trabalho contínuo, é esforço, é criação. Então, em qualquer fase da vida, é preciso trazer esse essa brincadeira, essa jovialidade para o espírito. Com certeza. É isso que você está falando é muito importante. Quando a gente coloca também na posição de que a pessoa, a mente, ela é treinada, né? A gente aprende por repetição. Então, a pessoa, ela vai naquele restaurante, ela comeu uma coisa que ela gosta, toda vez que ela vai lá, ela pede aquilo porque ela sabe que gostou. Toda vez. Então, ela não se dá, não se permite escolher outros pratos porque, isso aqui é gostoso, eu gosto disso, gostei disso. Só que tem um monte de outros pratos que podem ser também tão saborosos quanto ou mais, né? Mas a pessoa, quando vai naquele restaurante, é aquilo que ela come. Quando vai naquele outro restaurante, é aquela outra coisa assim que ela come. Mas ela não fica experimentando, testando. Ela fica cristalizada, né, naquele aprendizado. Exatamente. E isso faz toda a diferença quando a pessoa chega na melhor idade. Porque ela vai continuar, não é isso? Ela pode continuar a experimentar essa vida. Eu posso descobrir outros sabores, outros lugares. Eu ainda posso viajar. E aí, nessa coisa da viagem, a gente percebe o quanto que o mercado, né, de viagens, como ele cresce, como ele já tem todo um trabalho voltado para esse público que antes não viajava mais, que ficava em casa. Então, não, que agora eles querem sair, eles querem fazer coisas, eles juntaram dinheiro para viver agora com mais tranquilidade. Então, eu posso sim viajar para onde eu quiser, mesmo nessa idade. Mas tem algumas coisas assim que podem ser perigosas, né? Eu já não estou mais tão alerta, eu já não tenho mais aquela coisa que o jovem tem de ir para o mundo sem medo nenhum. Tudo bem, é um autocuidado também, é uma preservação da vida. E por isso que essas agências, elas se organizam para fazer com que essas pessoas possam viajar com tranquilidade, mas assim mesmo experimentar. E aí você não vê só as agências para isso. Você vê as agências, todo um mercado voltado para roupa, para trabalho, mercados de trabalho mesmo, onde os mais velhos podem trabalhar, partes da internet, grupos da internet onde eles podem se comunicar, restaurantes, lugares de dança, lugares de jogos. Tem uma infinidade hoje de coisas que o mercado criou. E sabe que esse talvez seja um dos mercados mais lucrativos, né? Com certeza. Pois é. É muito interessante. A minha sogra, ela tem 90 anos. Mas ela fala no Facebook, no Instagram, ela mexe na internet, ela vê a internet pela televisão. Porque tem que fazer não sei o quê, Eu falei, caraca, nem eu faço essas coisas. Mas ela é uma pessoa muito ativa, né? Uma pessoa muito ativa, muito alegre, manda as mensagens dela, responde e fala com as amigas, que as amigas ficam paradas. Ai, que coisa. Tipo assim, as amigas estão envelhecendo. Ela não. Ela está com 90 anos, né? E está sempre disposta a conhecer, a experimentar,
a olhar, adora assistir um jogo de vôlei, um jogo de basquete. Ela acompanha assim, eu falo, não sei nem como é que joga, né? Porque não foi criada com esportes. Ela não, ela sabe tudo, ela acompanha tudo. Aí você fala o seguinte, né? Ela não é uma pessoa que fica parada na frente da televisão lá o dia todo, mas é uma pessoa que busca renovar as coisas, saber o que está acontecendo. Porque no mundo dos esportes é isso, né? É mudança. Um está lá em cima, o outro está lá embaixo, enfim. Campeonatos, 1000 aí. Mas ela participa, ela olha, assiste e está sempre agregando. Essa forma de viver, você acredita que leve à longevidade? Sim, sim. E é uma forma que você consegue uma renovação importante. A gente pode até entrar nesse assunto, porque tem algumas questões orgânicas que precisam ser trabalhadas para esses resultados. Então, nós convidamos você para tomar um chazinho delicioso agora, e voltamos já já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com a convidada querida, especial, psicóloga Denise Reis. E continuando, né, Denise, qual é essa necessidade de renovação? Porque a gente sabe que tem pessoas que se aposentam, né? E passam a ficar o dia todo, a tarde inteira, pendurada na frente de uma televisão. Não se movimenta. Esse nome, aposentar, ele foi criado justamente no momento em que as idades precisavam ser colocadas cada uma na sua caixinha, vamos dizer assim. E o aposentar quer dizer o quê? Essa pessoa vai para o seu aposento e vai viver no seu aposento. Não que ela necessariamente vai ver excluída, mas é um lugar onde ela passa o tempo, porque já não está mais fora, já não está mais, né? Não está interagindo tanto, Isso. Né? Então, esse aposentar acabou. Não tenho mais que trabalhar, não tenho mais que ir para fora, não tenho mais que fazer nada, então eu vou passar os meus dias no aposento vendo televisão, né? Só que isso tudo, Iraci, hoje em dia, como a idade já está mais, né? Você já tem uma longevidade maior. Quando a pessoa se aposenta, ela ainda não está preparada para se aposentar psiquicamente. E nem necessariamente o aposentado hoje vive uma vida de estar dentro do aposento. Então, quando ele faz isso, o corpo ainda está são, mas a mente para em frente à televisão, a mente fica em posição passiva. Ela só recebe informações da qual ela não trabalha. Ela não trabalha, então aquilo ali vem, passa, mesma coisa celular, né? Quando você fica só olhando, mas ali principalmente que fica numa posição muito passiva. Nessa passividade, a mente vai perdendo, e é ali que você vai perdendo a capacidade de memória, né? De formulação, de construção, de criação. E isso é o mais prejudicial para a pessoa idosa. Porque aquilo passa na frente dela, ela vê uma ou outra coisa, ela vai armazenar como uma curiosidade, nada mais, e o resto vai ficar passiva. Aquilo passa e ela não guarda aquilo na memória dela, né? É como se ela deixasse de fazer os exercícios que a mente precisa constantemente. Ela fica em estado de adormecimento a maior parte do dia, quando fica estagnada. O que ela pode fazer? Ela pode achar maneiras de botar essa mente em ação, né? Então, como é que... Então, hoje você tem vários, até nos celulares mesmo, você tem vários aplicativos de treinamento de mente.
São várias as situações, são divertidas, são joguinhos que parecem joguinhos, mas não são. São para você começar a treinar memória, começar a treinar reflexão, construção de pensamento, elaboração, né? Tudo isso. Você também pode fazer palavras cruzadas, também ajuda. Olha, a mente está em ação, né? Você pode fazer alguma coisa criativa, pintura, artes, né? Música. Pode aprender alguma coisa nova, uma língua. Isso Você ajuda pode fazer um muito a curso ativar novo. mais, né? Hoje tem vários cursos online. Então, assim, mesmo que aquela pessoa não queira tanto, né, ir para um curso todo dia, ainda assim online ela pode fazer se ela quiser, né? Então, ativar a mente é muito importante. Ativando a mente, você também consegue ativar outras situações no corpo que vão te promover a uma vida saudável, uma vida mais equilibrada. Por que a terceira idade é considerada uma idade de perdas? Tem essa ideia, assim, de perdas, né? A perda da vitalidade, a perda de movimento, a perda da mente, né? Eu perco o meu espaço na sociedade, porque aquela sociedade já não me enxerga mais como me enxergava antes, já não me dá aquele valor. E as perdas vão acontecendo, isso quando não acontecem as perdas até de amigos, né? Que vão desencarnando e tal. Então, o que acontece, Iraci? Quando a pessoa entra com esse pensamento de perdas, ela não vê os ganhos. E essa perda, ela fere muito. E ela te tira o foco do que está acontecendo, do que pode acontecer. Então, quando você tem um problema, eu vou colocar um problema, uma deficiência. Vamos supor que eu tenho uma deficiência visual, né? Sim. O que acontece com os meus ouvidos? Eu começo a escutar melhor. Porque por eu não estar prestando atenção, não conseguindo enxergar, eu vou apurar um outro, né, órgão que vai suprir aquele sentido que não está funcionando. Então, os nossos 5 sentidos, eles são a forma que a gente experimenta o mundo. Se algum deles não funciona, eu vou ativar os outros. Vou te dar um exemplo simples, né? Eu tenho TDAH. Mas o TDAH, na minha infância, ele não era identificado, ninguém sabia disso, né? Então, não tinha, né? Não. Simplesmente não Passou tinha. Passou a mosquinha, eu já não sei do que está se falando, né? Então, isso era rotular. Aquela criança que tem TDAH, ela era burra. Ela não era inteligente que nem os outros. Mas ela tem outras inteligências que não estão sendo trabalhadas. Então, a partir do momento que se descobre isso, você descobre o mundo à sua volta, de quantas inteligências você pode trabalhar e quanto que você pode ser bom em várias outras coisas. Então, na verdade, ainda uma ignorância da sociedade que não enxerga aquilo. A partir do momento que eu descobri o TDAH, eu comecei a tomar medicação. Só que aí eu falei assim, será que eu não consigo resolver isso sem a medicação, já que eu já sei o que eu tenho? E aí eu comecei a identificar outras formas de aprendizado. Nessa identificação das outras formas de aprendizado, eu descobri um mundo de como aprender e de como fixar a memória, de como estar atenta. E aí, em algumas situações, eu sei que eu sou desatenta e aquilo eu não ligo, porque aquilo não me faz, mas aquelas que eu preciso estar atenta, eu acabei descobrindo como desenvolver aquilo para eu não tirar o foco daquilo. E é muito divertido isso. Vai desenvolvendo técnicas para cada um a sua. Porque a nossa mente é fantástica. Então, quando você chega num momento desse, você pode ter a escolha. Bom, eu já perdi tudo, já não tem mais nada, já foi, a vida já foi, já estou em outro momento, agora é só esperar a morte chegar. Eu posso ter esse pensamento, mas eu posso ter o pensamento assim, o que tem de bom agora para mim? O que eu posso descobrir agora nessa idade? E você pode fazer coisas incríveis. Então, você tem exemplos fantásticos, não só no cinema, como a gente estava falando de exemplos, como na vida real, que ao seu lado você tem alguém que, apesar de ter mais idade, vai na frente desbravando. Eu lembro que na faculdade a gente tinha um aluno que tinha 80 e tantos anos. Olha que bacana. E ninguém queria que ele ficasse no grupo, mas ele ficou no meu grupo. Ele ficou no meu grupo, assim, foi uma coisa, assim, uma experiência muito forte, porque a gente olhava assim para ele e tentava entender o que ele quer, né? Ele quer trabalhar com isso, o que ele quer, assim, tentando entender.
E às vezes a gente perguntava e ele falava assim: eu quero aprender, eu quero saber sobre isso. Eu sempre quis saber sobre tudo isso, eu quero aprender. E a gente, então, vamos embora. E a gente fez o trabalho e tal. E 2 dias antes de apresentar o trabalho, eu comecei a mandar mensagem para botar o número da matrícula dele no trabalho. E ele não respondia, ele não respondia, não respondia, não respondia. No dia do trabalho, eu recebi uma mensagem da família, dizendo que eles estavam com o telefone, tinham visto as minhas mensagens, mas que ele tinha desencarnado. Olha só. E aí a gente fez uma homenagem linda para ele, sabe? O quanto Que que ele trouxe para a gente de conhecimento para dentro da psicologia, o quanto que ele trabalhou a nossa cabeça, a nossa mente, agregar ele dentro da turma, o como que a nossa percepção do que pode, quanto que ele movimentou coisas para a gente. A A maturidade maturidade dele, das perguntas que ele fazia. E a gente fez uma homenagem, um vídeo muito bonito, e todo mundo, quer dizer, foi o ponto-chave de toda a apresentação, porque todos os olhos se voltaram para o maior ensinamento. Por que ele precisava parar? Só porque ele não ia chegar a algum lugar? Não, era a mente ativa, ele ia para a faculdade, ele estava com os jovens, então aquela coisa do jovem estava dentro dele também, sabe? Muito bacana. Então a gente se mistura com esse mundo, não existe mais a separação. O jovem e o novo podem conviver juntos, não tem aquela coisa, a gente pode aprender muito junto uns com os outros, né? É justamente o preconceito, aquela pessoa não serve mais, que faz com que se afaste e você deixe de ganhar. É riqueza de conhecimento, é aprendizado e a sabedoria, né? Com Aí certeza. sim tem a sabedoria. Porque a maturidade, né? Traz a experiência toda, uma bagagem, onde você consegue já saber o que você quer para a tua vida, o que você não quer mais para a tua vida, né? Fazer as suas escolhas. E vem treinando o mundo mais jovem a ser mais observador, a tomar mais cuidado, a aproveitar mais as coisas, porque eles deixam passar por não saber aproveitar, porque hoje ficam parados, né? E antes não era assim, né? O jovem, né? Não. E é importante respeitar também nesse momento o tempo do outro. Aqui na evangelização, teve uma aulinha que era a aulinha da gente perceber os nossos pais, os nossos avós, né? E aí as crianças ficaram muito curiosas com os avós, com essa coisa dos avós, né? E muitas, você percebia o carinho que tinha pelo avó e pelo avô. E aí uns falavam assim, nossa, mas ele às vezes é muito lento, eu quero brincar com ele, mas ele não, né? E aí eu falo e às vezes ele não entende. E aí a gente fez uns exercícios dentro de sala, onde as crianças deveriam andar, mas com o pé amarrado no pé da outra criança. Ou fazer determinada tarefa com venda nos olhos. Ou não escutando nada, com os fones de ouvido onde ela não pudesse escutar nada. E aí ela começou a perceber, as crianças começaram a perceber as dificuldades que esses avós tinham. Olha, que bacana. E foi uma coisa muito fantástica, porque aí elas começaram, essa era a primeira parte do trabalho, né? Primeiro você se vê com as dificuldades e depois propor situações onde você pode estar com aquele que tem dificuldade. O que você pode fazer junto com aquele que tem dificuldade, já que você já sabe qual é. Já vai um ajudando o outro. Exatamente. E surgiram ideias fantásticas, sabe? Desde fazer uma comida junto, um brigadeiro, um faz uma parte, o outro faz a outra, um desenho, onde um constrói uma coisa, o outro constrói o outro, sentar junto e conversar sobre um filme juntos, né? Ir num cinema, dar um passeio, tomar um sorvete juntos. Existem tantas coisas que podem ser feitas onde tem uma relação de afeto, né? E que não pede tanto. Então, ou seja, é possível sonhar mesmo estando na melhor idade. Ao invés de tira a mente da perda e coloca a mente nos ganhos. O que eu posso ganhar nessa idade? O que ela traz de bom para mim nesse momento? Sobre os problemas comportamentais, Denise, quais são as formas que eles utilizam para envelhecer? Porque
vão se mudando os ciclos da vida e a pessoa tem que realmente superar. É uma outra fase, supera, cresce, né? É uma outra Como é que fase. funciona isso? Como é que ele Então, trabalha? Iraci, o que que acontece? Esse envelhecer, que é uma dificuldade de muitas pessoas, e ela já começa enquanto você está ali já nos 50 anos, né? Na meia-idade. Na verdade, começa a envelhecer É. aos 25 anos, né? Não começa desde sempre, né? Você está sempre... É. Mas ali onde Jung chama até da metanoia, que é uma idade muito, muito característica, né? Para a mulher, por exemplo, ela entra na menopausa. Então, ela já não pode mais ovular, já tem uma coisa ali do feminino que se perde, entre aspas, né? Então, assim, quem eu sou agora? Quem eu sou agora? Eu agora estou na menopausa, né? A gente até brinca, não, ela já tem meio século. Meio século de quê? Meio século de quê? Olha que meio século de aprendizados, de vivência. E aí, quem eu sou quando eu chego nessa idade? Eu preciso me cuidar, porque eu já sei que essa idade traz algumas questões hormonais, né? Uhum. Algumas questões que eu preciso trabalhar o corpo no exercício físico, eu preciso estar trabalhando ali para criar uma musculatura que se perde, né? Mas eu posso trabalhar uma elasticidade, né? Tudo isso, para que eu possa ainda ter, né, algumas possibilidades interessantes. Então, aquele momento para ela é um momento muito interessante, porque ela acaba numa relação com o marido, ela começa a se ver numa outra fase. Será que ele ainda tem interesse por mim? Como é que será que ele está me vendo? Porque eu estou vendo isso aqui cair, isso aqui está diferente, eu já não tenho mais aquela pele brilhosa, não tenho mais isso, e por mais que eu tente chegar, eu ainda me vejo de uma forma não muito bacana. E aí a gente vai também para a visão do homem, né? Que Sim. quando entra na andropausa, ele deixa de ser homem. Como assim ele deixa de ser homem? Não sei Cadê a onde. virilidade? Para onde foi a virilidade dele, né? Uhum. Que já não está mais lá essas coisas. E mesmo através de medicação e tudo que hoje tem, você tem bastante tecnologia, tanto para uma coisa quanto para outra, ainda assim a mente vai se perdendo nesse quem eu sou se eu deixei de ser. Então, isso psicologicamente, às vezes é muito difícil, às vezes precisa de terapia para a pessoa se enxergar ainda bonita, ainda, né, podendo. Tem um painel lindíssimo que fizeram agora de uma publicidade em preto e branco. Quando você sai do túnel ali, cai na Gávea, sai de São Conrado e cai na Gávea, é um painel gigante. E aí tem um casal de idosos, bem idosos mesmo, na faixa de 80 anos, nus, em preto e branco, mas é muito bonita a imagem, muito delicada, sabe? E eles se beijando com muito afeto, muito carinho, numa relação ali. E na hora você olha assim, você toma um choque. Fala, mas peraí, mas são dois velhos. Exatamente. São dois velhos. E aí você olha e você fala, que bonito. Como é que aquela imagem tem o poder de mudar a sua mente de alguma coisa que está arraigada, que é um pensamento do coletivo? Que é colocado a arte ali de uma forma que mexe a emoção. E olha como é que pode ser bonito. O que tem ali? Eu estou preocupada com a virilidade? Não foi aquilo que eu estava vendo. Mas era a beleza do afeto, do entrelaçamento que pode existir e pode ser bonito. Ela com as rugas, ele com as rugas, e era uma imagem linda. E namora do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. E aí o nosso conceito de beleza, que é criado pelo mundo da moda, né, por uma mídia e tal, ali cai por terra. Então, se cai ali por terra, onde é que eu estou botando meu conceito de beleza e o quanto que ele está me aprisionando? Nesse momento que a mulher e o homem chegam nessa idade, nesse momento que eles passam por essas transformações muito consideráveis, eles têm que olhar o que eu posso ressignificar nessa relação. Quem é essa companheira que está do meu lado? Quem eu sou diante dela? O que a gente criou durante todo esse tempo que hoje, sem um elemento, né, eu posso fazer com que o outro seja mais forte? Olha aí os 5 sentidos. Eu já não tenho mais isso, aonde é que eu vou fortalecer a minha relação?
o que é que de prazer essa relação pode me trazer? E essa é uma descoberta a ser feita pelo casal. Agora, se o meu foco está no que eu perdi, o que eu não tenho, quem eu deixei de ser, aí eu deixo de ser. Com certeza, porque o natural que a gente percebe entre as pessoas é a busca daquilo que ela não tem o tempo inteiro. Mas tudo aquilo que ela tem, ela não valoriza, né? Então, quando a vida vem, passa uma rasteira e a pessoa perde tudo que ela tem, aí ela vai dar valor para aquilo que ela não tem mais, que ela perdeu. Ah, eu tinha isso. Ah, eu tinha aquilo. Ah, eu fazia tal coisa, hoje eu não posso mais. Puxa, como eu queria ter ainda aquilo, como eu queria poder fazer aquilo que eu fazia. Então, é sempre a valorização do que não se tem, né? E não se olha o movimento da frente. Como é que se dá hoje a situação dos idosos que, de repente, a gente vê muito nas estatísticas, né, que desistem da vida por causa da depressão? Iraci, é cada vez mais forte isso, né, entre eles. E tem uma coisa que me chama muito a atenção. Eu cheguei até a fazer um estágio, né, numa vila de idosos, num asilo, como chamam, né. E o que ficava mais forte para mim era aquela sensação que eles tinham de estar jogados ali. Eu não sirvo mais para minha família. Então, durante todo o nosso trabalho ali, na época da arte-terapia, cada um deles tinha sempre um olho para a porta. A gente fazia ao ar livre, mas tinha a ladeirinha, né, do portão que chegavam. E era sempre uma espera contínua desses filhos. Uma expectativa que alguém ia receber uma visita. Sabe? Então, assim, eu deixei de ser alguém importante para minha família. Quando nasce um bebê, esse bebê, ele tem uma forma, né, no rostinho, aquela pelinha super gostosa, os olhinhos grandes, rostinho arredondado, fofinho, tudo fofinho. Isso é proposital. A natureza é perfeita. Porque naquele momento o adulto se encanta. Se apaixona. Aquela fragilidade, aquela vulnerabilidade, numa forma tão delicada, é encantador. Então, o meu ímpeto é proteger. Mas no idoso, o que acontece? Você vê muitas famílias tendo falta de tolerância, de paciência. O idoso se torna um peso, né, para aquela família. Ele já não é bem-vindo na mesa. Mas o salário dele é o mantenedor da casa. Às vezes o salário Então, aquele idoso começa a não receber mais aquele afeto e começa a perceber que ele não é bem-vindo, que ele não serve para nada, né? E muitas vezes ele já está no momento onde ele tem perda de autonomia. Essa perda de autonomia é o que eu considero uma das questões mais graves. Porque se ele ainda consegue manter a autonomia, ele tem como ir buscar outras situações. Exato. Mas na perda da autonomia, ele fica na mesma fragilidade que o bebê, na mesma vulnerabilidade que o bebê, mas ele fica dependente do outro. Então, ele não pode movimentar muita coisa. Qual é a minha saída? Gracinha, né? Qual é a minha saída? Exato. Qual é a minha saída? Na cidade de Indaiatuba, a minha família construiu um lar de idosos, né? Que funciona até hoje, já tem mais de 70 anos esse lar. E ali eles montaram, coisa de uns 10 anos, menos talvez, uma creche para idosos. Por quê? Todo mundo na família precisa trabalhar. O idoso fica sozinho. Ele necessita de cuidados, ele precisa ter alguém onde ele converse, onde ele vá interagir, onde ele tem ocupações. Então, o idoso fica lá esquecido em casa, assistindo televisão o dia inteiro, dormindo, entrando em depressão. Então, o que eles criaram? Uma creche para idosos. A pessoa sai para trabalhar de manhã, leva o idoso lá. Lá ele tem
terapia, tem dança, tem atividade o dia inteiro, tem o quarto, se ele quiser dormir, se ele quiser descansar um pouco, não sei o quê. Quando a pessoa volta do trabalho, passa lá 6, 7 horas, pega o idoso e leva para casa. Quer dizer, tem a convivência com a família novamente. E isso que é um elemento primordial, diferencial. É um diferencial muito grande. A gente compreende, né, que isso é uma necessidade para não deixá-lo só, para não deixá-los abandonados de muitas formas como as pessoas fazem, né? Precisam de carinho, de afeto, né, de cuidados, muitas vezes até para tomar uma medicação. E eles estão realmente, Iracy, num momento muito vulnerável. E aí entra a família. Se ela não dá o apoio, se ela enxerga nas rugas o medo que elas têm, porque sabem que vão chegar naquele momento, elas recuam. Elas não querem ver, elas não querem olhar. Então, Exato. Elas se veem no idoso, em toda a dificuldade que ela tem. Então, é fuga. Aquele que cuida do seu idoso com muito amor tem também um caminho melhor quando ele for idoso, porque ele conseguiu elaborar esse amor e esse respeito àquela idade. Quando ele se ver naquela idade, ele vai estar se respeitando também, sem precisar que entre em depressão. Então, para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa, não seremos velhos, mas seremos maduros de opinião, seletivos, e saibamos utilizar o alto amor no desenvolvimento das prioridades que nós somos hoje como idosos. Então, somos prioritários, mas prioritários no amor, prioritários no acolhimento, no fazer, no poder realizar, porque o idoso ele tem a capacidade de realizar muitas coisas, mas não se dá a oportunidade. Eu convido você a deixar uma frase para os nossos idosos que estão aí esperando algo da vida. Que a gente possa fazer da nossa idade atual sempre a melhor idade. Porque a gente sempre pode dar o melhor que a gente tem para a gente mesmo naquele momento, o presente. A pessoa mais importante da nossa vida é nós mesmos. Somos nós. Não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é nada. A pessoa mais importante da sua vida é você. Então, comece alimentando o auto-amor, cuidando de você. E cuide de você por uma vida inteira. Que todos à sua volta vão aprender a cuidar de você. Quando você se ama, todos à tua volta também aprenderão a te amar. Então, é isso. Denise, obrigada pela sua presença mais uma vez no nosso programa, que é uma alegria estarmos aqui falando da melhor idade. Da melhor idade. Foi um prazer. Um beijo no coração. Então, deixamos para vocês uma semana cheio de amor, cheio de muita alegria. E para isso, deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para todos.